Olá, bem-vindos ao capítulo 3, Energia Psíquica, Teoria da Libido, que é esse do livro Jung, o Mapa da Alma, que nós estamos estudando no grupo. Pessoal, queria conversar com vocês sobre a teoria da libido, começando a explicar pelo fato que foi essa teoria que gerou o grande conflito entre Freud e Jung e que fez com que Freud e Jung acabassem cortando relações, separando, e a partir daí cada um seguiu a sua trajetória. Por quê? Porque Freud entendia que a energia psíquica, e ele denominou a energia psíquica de libido como pulsão sexual, relativa à sexualidade. Ou seja, tudo que motiva, toda a pulsão humana estaria vinculada a essa questão da sexualidade. Jung, desde o início, quando ele começa a trocar cartas com Freud, ele fala sobre o entendimento dele de que essa energia psíquica, ela não seria baseada na sexualidade, mas sim na vontade. Por quê? Porque Jung, ele estudava e gostava muito dos filósofos Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, Kant, e nesse momento de construção dessa teoria, o que Jung vai fazer? Ele vai definir a questão da energia psíquica baseada nesse conhecimento de Schopenhauer, que fala sobre a questão da vontade. Ou seja, existem diversas vontades. O ser humano possui diversas vontades. Tem a vontade sexual, tem a vontade que está relacionada aos instintos de fome, de sede, tem a vontade de levantar todos os dias da cama e buscar um trabalho, buscar uma, uma realização. E aí o que acontece? Jung, por estar estudando filosofia, ele vinha estudando desde Heráclito, Platão, aqui no livro, né, no volume 3 está explicando, também físicos como Mesmer, que falava sobre uma teoria de um fluido psíquico no corpo. Ele começou a pensar que não seria só, a energia psíquica não seria só vinculada à sexualidade. E aí é onde começam os grandes problemas entre Jung e Freud. Por quê? Porque ele vai dizer que a energia psíquica está presente num corpo vivo e não num cadáver. E se esse corpo é vivo, ele possui vontade. E essas diversas vontades que a gente tem, existe a vontade também relacionada à sexualidade? Existe, mas ela não é única. Ela também está ao lado de outras vontades. Então, o que acontece? Aqui no livro, ele está explicando que foi importante naquele momento histórico Freud falar de sexualidade numa sociedade tão castradora, numa sociedade tão reacionária. Foi a base empírica de Freud de atender mulheres histéricas, fundamentou essa teoria de Freud de uma forma perfeita, porque a maioria dessas mulheres histéricas possuíam realmente recalcado problemas de ordem sexual. Mas Jung, não se esqueçam, ele era um psiquiatra e ele trabalhava num hospital psiquiátrico, lá em Burghausen, como eu contei para vocês no vídeo anterior. E aí a experiência clínica de Jung com os psicóticos fez com que ele percebesse que muitas vezes uma pessoa surtava, o que fazia uma pessoa entrar num desequilíbrio mental, psíquico, não era apenas a questão da sexualidade, muitas vezes era por causa de uma falência, por causa da perda de um grande amor, por causa de uma questão de perda de uma pessoa da família. Enfim, muitas coisas podiam motivar o adoecimento psíquico que não fosse diretamente ligado à questão da sexualidade. E aí começou-se então os dois a trocarem cartas e acabou que no final Jung lança o livro e coloca o seu pensamento e Freud não concordando, então rompe com ele definitivamente. E aí eu queria trazer aqui para vocês que o livro até fala que desde a segunda carta que Jung troca com Freud de 1906 já havia essa divergência clara no pensamento dos dois,
Mas, independentemente disso, o que eu queria falar é o seguinte: o grande motivador dessa separação foi porque cada um tinha uma forma de pensar, cada um tinha uma forma de ver a construção e queria que a construção da sua psicologia se firmasse, baseada num segmento teórico, e por conta dessa divergência acabou acontecendo a separação entre os dois. Agora, uma coisa importante que está aqui na página 63 é sobre o que Jung começa a descrever como sendo um impasse que ele percebia em relação à literalização que Freud fazia, muitas vezes, em relação a questões mitológicas. Na questão da construção do complexo de Édipo, que ele entendia que Freud literalizava, Freud dizia que o menino queria conquistar a mãe, queria sexualmente, ele era sexualmente atraído pela mãe, e aí Jung dizia que não, que na verdade esse menino ele estava querendo não perder esse contato com esse mundo mágico, esse mundo onírico da fantasia, do infantil, da criança. Então, muitas coisas que Freud colocava na psicanálise de uma forma categórica, Jung não concordava. E aí, quando ia discutir, Freud não aceitava e, por conta disso, começaram os ânimos a ficarem acirrados e chegou um ponto que não deu mais para continuar trabalhando juntos. O que acontece, e é muito importante, é o seguinte: essa energia psíquica, ela circula na psique humana. Ou seja, em determinados momentos, realmente a sua energia psíquica pode estar voltada para a parte da sexualidade? Pode. Em algum outro momento, vai estar voltada mais para a construção de uma família, em outro momento, para a construção de uma carreira. Ou seja, dependendo da situação e da etapa de vida que você esteja vivenciando, a sua energia psíquica vai estar colocada de forma mais forte. E o que significa isso? É que a energia, ela circula. E se uma parte ganhar força, está no holofote, ela vai ganhar mais energia psíquica. Ao passo que, da mesma forma, se a pessoa perde o interesse, perde a motivação por um determinado setor da vida, a energia daquele setor vai ser diminuída e vai migrar para outro polo da psique. Isso é muito importante. E aqui eu quero falar para vocês sobre o movimento de progressão e de regressão. Jung descobre que a nossa psique não é estática. A psique, ela tem um movimento de progressão, que é o indivíduo que sai daqui de casa todos os dias e vai para a vida buscar o trabalho, buscar uma carreira, buscar o seu desenvolvimento. Nesse momento, a gente diz que a psique dele está em progressão. E o que seria um movimento de regressão? O movimento de regressão seria aquele momento em que a pessoa vai buscar uma interiorização, quando ela perde o emprego, quando ela perde, se separa, acontece um luto ou uma perda importante, e a pessoa faz um movimento de regressão, de busca interna, de busca interior, para poder se reconectar, se reenergizar. Nesse momento, muitas pessoas acabam entrando num processo de depressão, porque a energia ficou presa naquela situação fática que originou aquela perda, aquele dissabor, e aí ela vai ficar com aquela energia presa. O movimento de regressão vai acontecer, e para que ela possa voltar a progredir, ela vai ter que trabalhar essa questão na terapia para que ela consiga reverter essa energia no movimento de progressão para ir para frente. Inclusive, isso é muito importante porque esses movimentos da psique de progressão, de regressão, é muito importante porque ao longo da vida nós vamos passar por altos e baixos, nós vamos passar por situações difíceis, e o processo terapêutico que Jung preconiza é o processo de individuação, ou seja, é onde a gente vai buscar a nossa individuação, o nosso aprendizado. Diante dos obstáculos da vida, entender para quê e não o porquê. E aí eu volto na questão
de Jung não ter sua psicologia baseada na parte causal. Ela não é uma teoria causal. Você não vai saber o porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Mas sim o para quê. Nós vamos sempre buscar o aprendizado. Para que é importante você passar por essa situação e se renovar, se reenergizar e seguir para frente. O objetivo da psicologia analítica é fazer com que você consiga tirar o aprendizado e seguir em frente na sua jornada, rumo ao autoconhecimento, rumo à sua essência, descobrir qual é a sua missão, qual é o seu daimon, o porquê que você nasceu aqui, por que você vive aqui, para que serve a sua vida. Então, é essa busca de autoconhecimento e esses movimentos psíquicos de progressão e regressão é que vão ajudar você nessa jornada rumo a esse autoconhecimento. Outra coisa que é importante é que aqui, de 1900 a 1929, Jung tem essa fase dele totalmente científica, onde os escritos dele, a maioria, são embasados na medicina, na biologia, na filosofia, na mitologia. Aí ele começa também a estudar astrologia também, a gente viu na questão dos tipos psicológicos, os 4 elementos que ele busca na astrologia, ele busca na filosofia. Mas uma parte que é muito interessante é que ele começa a pesquisar a questão dos gnósticos e a questão da alquimia, a partir de 1930, porque ele queria embasar com um estofo melhor a questão do processo de individuação. E ele recebe, mais ou menos em 1930, um livro, O Segredo da Flor de Ouro, para fazer o prefácio do amigo dele, do Richard William, e ele acaba tendo, através desse livro, as respostas que ele buscava para esse processo de individuação, fazendo um link com a alquimia. Mas isso eu vou falar com mais detalhes e mais calma num vídeo mais à frente. Aqui, o que eu acho que é o mais importante é a gente perceber o seguinte: o nosso corpo e a nossa mente, a gente não tem como dissociar um do outro, estão interligados. Então, uma emoção que você sinta, ela vai reverberar provavelmente no seu corpo. Essa energia psíquica, ela vai ter consequências no corpo. E aí, ao longo aqui do livro, o autor vai dar o toque da física, porque a partir de 1930, Jung conhece Wolfgang Pauli, que era um físico e que vai ajudar Jung a mudar a concepção de psique para uma concepção do átomo, atômica, uma concepção de psique alinhada com o que hoje nós conhecemos como a física quântica. Wolfgang Pauli foi um grande amigo de Jung e colaborador que ajudou e muito nessa remodelação da teoria psíquica, da psique que Jung redesenhou a partir de 1930. Então, aqui no livro, está falando de progressão e de regressão, está falando sobre a questão dos símbolos, da importância, dos símbolos. E eu quero convidar vocês a que leiam os capítulos, a introdução, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, para que vocês possam tirar as dúvidas ao longo da semana através do nosso encontro semanal. E qualquer dúvida, entre em contato através também do WhatsApp, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos falar, próximo capítulo do livro vai ser sobre as fronteiras da psique, instintos, arquétipos e o inconsciente coletivo. Então, aos pouquinhos, nós estamos caminhando e vai ser muito importante ter esse conhecimento da teoria de Jung, dessa forma tranquila, passo a passo, para que vocês percebam que tudo tem um embasamento. Jung baseou-se bastante na medicina, na biologia da sua época, na filosofia, na mitologia, na alquimia, e tudo isso nós vamos ter a oportunidade de ver nos próximos capítulos.